Bom, pessoal, conforme a gente tinha mencionado anteriormente, existem vários métodos de custeio, ok? Nós estudamos o custeio por absorção, que é o custeio derivado da nossa legislação fiscal, ou seja, é aquele que é aceito pela Receita Federal e no qual as empresas devem apresentar os seus relatórios contábeis. Entretanto, né, o custeio por absorção, ele não é muito recomendado para a tomada de decisões. Em virtude disso, existem outros métodos, né, de custeio, justamente para que você possa ter uma melhor tomada de decisão. Então, esses métodos eles são focados na parte gerencial, na parte de tomada de decisões. E dentre, né, um dos métodos mais utilizados com a parte gerencial, nós podemos citar o custeio baseado em atividades. Também, né, chamado de custeio ABC, né, que é a sigla de Active Based Costing. Gostaram do meu inglês? É Ótimo. nesse sentido, tá? Então vamos ficar com a nomenclatura em português mesmo, que é mais fácil de falar. Custeio baseado em atividades. Bom, pessoal, o que é isso? Quando a gente, né, quando a gente está aqui estudando na disciplina de custos, a gente se depara com um bichinho chamado de custos indiretos e neles é necessário o rateio desses benditos. E para isso, para que você possa fazer isso da melhor forma possível, porque todo critério ele vai ser rigoroso, todo critério ele vai ter um grau de subjetividade, todo critério vai ser carregado, né, de alguma subjetividade. Então foram se desenvolvendo critérios que suavizassem, né, essa situação e melhorassem a sua tomada de decisão. Um desses critérios é o de atividades. Como que é a história deste bonitão? Bom, a princípio, ele já é conhecido desde o início do século XX e, segundo alguns autores, já é utilizado desde a década de 60. Mas ele foi mais fortemente divulgado nos anos 80, né, por Robert e Robin, quase a dupla Batman e Robin aí. Eles foram que divulgaram isso de forma massiva e começaram a ser utilizados por grandes empresas, grandes corporações, na hora de tomada de decisões. Como é, né, a ideia deste rapaz? Se nós formos comparar com os métodos tradicionais, nós vamos utilizar critérios de volumes de produção na hora de realizar os rateios. Então, como a gente pode ver, em vários dos nossos exemplos e questões, a gente utiliza a mão de obra, horas trabalhadas, matéria-prima consumida. Então, nós estamos sempre com algo ligado a volume de produção. Isso é o que a maioria dos métodos tradicionais, especialmente falando do critério de absorção, que é o que a gente vem estudando, utiliza. Entretanto, muitos dos custos, eles não estão variando de acordo com o volume de produção, mas sim com a complexidade de um sistema produtivo. Como assim, professor? Como assim que, apesar de você produzir 1.000 unidades de determinado item, talvez ele não seja mais relevante do que a produção de 200 outros itens? Como assim, professor? Seja mais específico. Eu não estou entendendo. Como é que 1.000 pode ser diferente de 200? Vamos imaginar o seguinte: nós temos uma fábrica A. Percebam que nós estamos produzindo carros. Carros o quê? Carros azuis. São todos os carros do mesmo modelo, todos os carros com a mesma cor, ou seja, são todos os carros, eles são iguais. Agora imaginemos uma fábrica B, em que ao invés de você fabricar somente carros iguais, você comece a fabricar carros diferentes. Então, imaginando essas duas situações em que você tem fábrica que está produzindo um mesmo item, claro, de forma avassaladora, vários daqueles itens, e você tem uma outra fábrica que produz itens diferentes, né? Produz, no caso específico aqui, carros com versões diferentes. A pergunta é, senhores,
qual dessas fábricas, né, teria um custo, como preparação, máquinas, controles de material, estoque, mão de obra, vistoria, supervisão e tudo mais. Qual dessas fábricas, teoricamente, teria um custo maior? A fábrica B. Por quê? Por conta que tem que mudar a questão do Porque a material. fábrica A é só um produto só, uma linha só, então não precisa manutenção de máquina nem nada. Já B, ela tem cores diferentes, materiais diferentes, tinturas diferentes. Então, o custo seria maior para B. Exato, pessoal. Isso aí que vocês estão falando nada mais é do que atividades. Vocês estão me relatando atividades que vão acontecer que na fábrica A não tem essa necessidade. Ou mesmo não teria que acontecer, caso ocorra, com a mesma intensidade que na B. Por que simples? Porque você está produzindo itens diferentes. Então, não é o piloto automático, é a diversidade cobrando o seu preço. Então, ao invés de você programar uma máquina para sair pintando tudo de azul e produzindo o mesmo modelo de carro, você vai ter o quê? Você vai ter que dispor de material de produção, ou seja, você vai ter que ter um controle de tintas verde, de tinta rosa, de tinta laranja. Você vai ter que ter um profissional para manusear a tinta verde, a tinta... Claro que pode ser o mesmo, né? Mas a ideia aqui é o quê? Que você vai ter que ter alguém para fazer o manuseio dessas tintas diferentes. Coisa que na fábrica A ela já vai estar programada, né? Tudo direto, não tem essa necessidade. Até o controle de estoque, né? Quando você para pensar, ele simplifica, porque você tem um controle de estoque de um único item para cada um dos setores, né? Claro que nós estamos falando. Então você vai ter o quê? Especificamente da tinta, dos pneus e tudo mais, vai ser apenas um controle de estoque. Quando você começa a diversificar, você começa a criar outras atividades. Então você vai ter que ter o controle de estoque da tinta verde, da tinta roxa, da tinta azul e assim, azul escuro no caso aqui, né? Porque já que a gente tem um azul turquesa, esse aqui que é de todos iguais e nós temos diversidades na fábrica B. Então, percebam que nós acabamos de inserir um item chamado atividades. Nós estamos aumentando o grau de atividades dentro de uma fábrica B. E por isso, a gente surge um método baseado em atividades. Porque percebe-se que fábricas, apesar de ser o mesmo item, o mesmo produto, a princípio, são carros, mas eles possuem especificidades diferentes e que implicam em atividades e acumulação de custos diferentes. Então, a lógica do funcionamento é o que, pessoal? As atividades, né, elas consomem recursos, gerando custos, e os produtos utilizam as atividades, absorvendo seus custos. Em resumo, se nós fôssemos fazer aqui a escadinha, nós temos os produtos que estão nos nossos estoques. Esses produtos serão utilizados nas atividades, seja ela montagem, pintura e sucessivamente. E as atividades consomem os recursos para só aqui nós chegarmos no quê? No produto. Quando a gente usa os métodos tradicionais, eles pegam o quê? Eles pegam os produtos e jogam, né? Os produtos, no caso aqui, consumido, claro, né? Pegam o consumo dos produtos e já joga direto no nosso produto final. Quando a gente fala no custeio baseado em atividades, nós primeiramente vamos identificar as atividades, saber os custos que são atribuídos a cada uma das atividades, para só então, né, aqui ela entrar no nosso produto final. Lembrando do processo de departamentalização, que já insere um princípio nesse sentido, era o quê? Nós tínhamos lá no custeio de absorção sem departamentalização, nós tínhamos o quê? Nós temos os custos, e esses custos vão direto para o produto final. Quando a gente insere a departamentalização, nós temos os custos, esses custos entram nos departamentos, esses departamentos dividem entre si, entre os departamentos de produção e de serviço, e somente aí ele vai para o produto final. Nas atividades, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar nos departamentos, dos departamentos, eles vão entrar nas atividades, das atividades é que eles vão para o produto final. Nós acabamos de inserir um item a mais nos nossos processos de
rateio. Então, é nesse sentido que vai funcionar o custeio baseado em atividades. Ok? Então, vamos lá. No modelo, deixa eu limpar isso aqui. No modelo ABC, né? O ABC, os custos alocados às atividades e após aos produtos. Lembrando que no caso de departamentalização, eles primeiros vão para os departamentos, né? São identificados os departamentos e dentro dos departamentos são identificadas as atividades que neles são exercidas. Então, você tem os custos que vão transitar pelas atividades, cada atividade vai estar dentro de algum departamento e a partir das atividades é que eles vão ser jogados, né, inseridos aos seus produtos finais. Professor, cadê o departamento? Aqui, pessoal, quando a gente pontua a atividade ela representa a menor, né, digamos, a menor instância de acumulação de custos, tá? Então, na verdade, o que nós temos, né, é que aqui dentro do departamento, você tem várias atividades, né? Então, criamos o departamento de pintura. Ok, quais são as atividades que nós temos lá? Sei lá, nós temos de requisição, de secagem, de pintura, e aí sucessivamente. Você tem diversas atividades que ocorrem dentro do departamento. Então, no nosso exemplo, quando a gente cita aqui, né, o modelo, é que os custos eles são distribuídos entre as atividades para só então ser distribuídos para os produtos. Mas considerando que essas atividades estarão inseridas dentro de departamentos. Exato, né? Custeio por processo e... Vamos lá, detalhando aqui as etapas. Primeiro, nós temos que mapear as atividades que ocorrem dentro das empresas, né? As atividades que ocorrem dentro dos departamentos, atividades, claro, são atividades essenciais, atividades principais que acumulam custos. Não é dizer, eu acendi uma luz. Não, pessoal, isso não é uma atividade, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de atividades que vai ter algum tipo de impacto de geração de custos. Qual, professor? Dê um exemplo, a gente vai ver mais à frente. Alocação dos custos às atividades. Então, primeiro a gente identifica essas atividades e vamos distribuir os custos que incorrem para cada uma, né, para cada uma da execução dessas atividades. Ainda, nós vamos redistribuir os custos das atividades indiretas às diretas. Em resumo, a gente vai fazer a distribuição das atividades diretas e indiretas, que é o que já acontece em todos os outros critérios. Em seguida, cálculo dos custos dos produtos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que após a alocação dos custos às atividades e redistribuição deles, a gente vai calcular o custo dos produtos, baseado já com nossos critérios de rateios que vão ser utilizados. Professor Valei, o senhor nem falou de critério de rateio ainda dentro desse modelo. Mas nós temos. Qual é um critério de rateio, pessoal? Opa, agora não. Bom, para a gente entender aqui como é que funciona a parte das atividades. Tem um microfone de um bonitão aberto aí, hein? Vamos imaginar, pessoal, olha só. Dentro de um processo, nós temos uma macroatividade. Vamos imaginar aqui, eu adorei essa atividade, então a gente vai continuar nela. Pintura. Isso aqui é uma macroatividade. Essa macroatividade de número 1, pessoal, nós iremos subdividi-la até chegar no menor fator de atividade de acumulação de custos. Então, percebam que o nível de detalhamento, ele vai chegar no mínimo possível. E aí, claro, é uma atividade pontuando para outra. Então, vamos imaginar aqui que aqui fosse a requisição de uma lata de tinta. Exemplo, tá, pessoal? Então, estamos aqui supondo. Então, você vem da requisição. A requisição vem aqui para... Vamos ver. Vai para o pintor, né? Solicitação do pintor, do técnico da mão de obra responsável. Do pintor, né? Você já tem a tinta, você tem o pintor, você vai aqui para, não sei, vamos imaginar aqui uma outra atividade. Você vai para a atividade de secagem, né? Já pintou.
atividade de secagem, bota na máquina e tal, então está gerando custo de energia. E aí você conclui trazendo a apropriação de cada um desses custos. Então aqui, ó, aqui você tem o custo da tinta, da lata de tinta. Aqui você tem o custo da mão de obra do pintor. Aqui você tem o custo da máquina de secagem. Você acumulando esses 3 custos, ou seja, da nossa atividade, nós vamos chegar ao custo da pintura. Mas percebam que nós só chegamos na macroatividade vindo, né, lá da nossa atividadezinha menor. Então, você tem que detalhar isso. Professor Valei-me, quem é que vai detalhar isso? Bom, pessoal, aí vocês têm que ter a estrutura de custos da empresa e tudo mais. Em matéria de questão, claro que isso já vai ser fornecido. Em matéria de vocês na vida prática, pessoal, vocês vão ter que desenhar o processo produtivo. Então, vão ter que desenhar o processo de acumulação de custos desde o início. Então, quando é que inicia? Inicia lá com a requisição. Se inicia lá com a requisição, pedindo a tinta, depois aquela requisição com a lata de tinta vai para o pintor, aí tem a mão de obra do pintor. Quando o pintor termina, ele leva para a máquina de secagem, para o setor de secar, terminou de secar, consumiu energia, a máquina e tudo mais, aí manda embora lá para o departamento de pintura, que aí vai embora. Ou seja, no departamento de pintura, aquela atividade principal ali de pintura, subdivide-se em 3 situações de acumulação de custos. Requisição da lata de tinta, né, o consumo da tinta, a mão de obra do pintor e a terceira que seria a de secagem do produto que foi efetivamente pintado. Então, é nesse sentido a riqueza de detalhes e aí, claro que cada situação tem a sua especificidade e aí cada um tem que buscar como que vai controlar este processo. E eu esqueci de mencionar os senhores, é claro que este critério, cada vez, né, ele é ainda mais pesado, mais rigoroso do que os critérios que a gente vai adotando à medida, né, como critério de absorção, vocês já acharam complicado. Aí apareceu a departamentalização, vocês já se assustaram. Aí chegou agora o por atividades, aí vocês já estão chorando. Então, cuidado, pode aparecer outro ainda aí na frente. Não, pessoal, mas é nesse sentido. Ou seja, cada critério ele tem um rigor a mais, né? Cada critério tem o seu rigor, mas é porque a intenção dele, pessoal, é buscar o maior nível de informação possível. Imagine que uma empresa que tem este critério, ele conseguiria, nesse nosso exemplo, ele saber o custo que ele teve com tinta, o custo que ele está tendo, né? Com o pintor, com mão de obra, com o custo que ele está tendo com o período de secagem. Ou seja, quando ele vê lá aquele valorzão lá da pintura, 200 mil reais em pintura. Valei-me, meu Deus do céu, com que é que eu gastei esse dinheiro todo? Aí você tem as informações, ó. Secagem, pintor e tinta. E com isso você vai o quê? Rapaz, essa tinta tá me matando, tá muito cara, vou ter que buscar uma melhor. Ou então esse pintor tá muito caro, vou ter que contratar um mais barato. E essa máquina de secagem está consumindo muita energia, vou ter que buscar uma outra forma de secar. Então, assim, é nesse sentido. A ideia é que você possa ter mais riquezas nas informações e, assim, uma melhor tomada de decisões. Então, avançando nessa bagaça, deixa eu limpar aqui, para a gente poder enxergar. Bom, passos, né? Quais são os passos aqui que a gente tem que ir adotando? Num primeiro momento, né? Num departamento, são executados atividades, né? E atividades homogêneas. Lá na aula de departamentalização, nós pontuamos que, teoricamente, departamentos é constituído por pessoas e máquinas. A princípio, deveriam ter pessoas, né? Que alguém que o comandasse, que o administrasse. E, claro, as atividades que estão dentro de um mesmo departamento são atividades homogêneas. Não faz o menor sentido eu ter dentro do departamento de pintura uma atividade que seja, sei lá, vamos supor, de montagem. Pera aí, meu amigo, aqui você vai só pintar, não é para montar. O cara que está montando, né? O cara que vai montar chave de fenda, Phillips, seja lá o que for que ele utilizar, tem que estar lá no departamento de montagem e não aqui. Então, atividades são homogêneas. Assim, o primeiro passo para o custeio, né, ABC, é identificar as atividades relevantes dentro de cada departamento.
partindo do pressuposto, lembrando sempre, né, de que aqui dentro do departamento nós só temos atividades homogêneas. Então, dentre essas atividades, nós vamos identificar as atividades que são relevantes. No nosso exemplo anterior, né, que nós fomos detalhando, nós identificamos lá a tinta, né, a requisição da tinta, o pintor, mão de obra e a secagem, hora-máquina. Então, são as 3 atividades relevantes. Mas é claro que no meio disso aí, pessoal, você tem atividades que não são relevantes, mas que acontecem. E você não vai, né, detalhar esse nível. O pintor se deslocou até o almoxarifado, preencheu no computador uma requisição, assinou, carimbou. Na prática, é óbvio que isso são atividades, que o cara teve que fazer isso para que o processo acontecesse. Mas para efeitos de custo, pessoal, não faz o menor sentido você dizer, vamos mensurar aqui qual foi o custo do cara gerar uma requisição. Isso não existe. Isso tem que estar diluído, claro, dentro das atividades principais. A atividade principal no momento da requisição não é elaborar a requisição, e sim o consumo do material que está sendo retirado, no caso do almoxarifado, e assim sucessivamente. Então, identificar as atividades relevantes dentro de cada departamento é o primeiro passo. Em seguida, pessoal, para efeitos de custeio de produtos, nós vamos utilizar o direcionador. Falei-me, professor, que eu nunca ouvi nem falar nesse negócio. Segura a emoção. Vou destacar aqui essa palavra bonita. Direcionador. Já está aí, né? A palavra já nos remete. Direção, do que é para se fazer, o que é para se fazer. Então, o direcionador, né, deve ser o fator que determina ou influencia a maneira como os produtos consomem ou utilizam as atividades. Ou seja, o direcionador do custo, pessoal, é a base utilizada para a gente atribuir os custos das atividades aos produtos. Professor, me dê um exemplo, professor, de um direcionador. Vou dar jazinho. Não vou falar agora, porque é melhor a gente ver logo um monte de uma vez. Mas direcionador é o nosso critério, né? Como se fosse, digamos, o nosso critério de rateio, mal comparando. Mas, por exemplo, pode ser número de requisições, pode ser horas trabalhadas, tempo de casa. Então, assim, metros quadrados, tem muitas formas de você estar definindo o direcionador. E aí, claro, dentro do contexto prático da vida cotidiana, obviamente que o direcionador ele vai ter que ser elaborado aquele que melhor condizer com a realidade. E aí, de novo, entra o administrador, o contador, o economista, todo mundo que estiver lá no pátio de produção, ele que vai ter que definir qual é o melhor direcionador para que ele possa avaliar, né, os custos da produção dele pelo critério ABC. Mas daqui a pouco a gente vê mais modelos de direcionadores e vocês vão ver que é mole. Avançando, então, e o terceiro e último passo, uma vez identificadas as atividades relevantes, né, de cada departamento. Outro, depois que das atividades, de cada atividade foi definido o seu direcionador, eu vou até destacar esse negócio, que é um negócio importante. Então, primeiro, identifica as atividades relevantes, por favor. Depois, a gente determina os direcionadores de cada atividade. Professor, cada atividade tem um direcionador? Sim, senhor. Então, na atividade lá de requisição, né, de tinta, consumo de tinta, pode ser o quê? Pode ser o número de requisições. Se a cada requisição vem uma lata de tinta. Então, você tem quantas requisições? Tenho 10. Então, um direcionador pode ser lá as requisições. Tá aí, disse que não ia dar exemplo, acabei dando, né? Mas assim, requisições. E aí, para cada atividade daquela que a gente for, professor, e a mão de obra? Horas do cara trabalhado efetivamente. E aí você vai indo, né? Você vai criando direcionadores. Estou dando aqui exemplos, claro que cada caso é um caso. E aí, depois que você identifica as atividades, seleciona os seus direcionadores, o que a gente faz? Bom, a próxima etapa aí é custear, né? Você já viu, já elaborou todas as etapas, então você já sabe quais são suas atividades. Você já sabe quais são os seus direcionadores. Então, você vai pegar o custo daquela atividade, né? Sei lá, que é R$1.000, vamos supor. Você vai custear os produtos. De acordo com o quê? De acordo com o direcionador que você determinou. Simples assim. Mole. Vamos ver mais na frente que vocês vão
vão sentir um negócio facinho, facinho. Deixa eu limpar aqui de novo. Deixa eu ficar mudo aqui alguns segundos, pessoal. Espera aí. Eita! Vou sobreviver. Tô firme e forte. Então vamos lá. O custeio... Hã? É atleta? Rapaz, eu já fui. Hoje em dia eu sou sedentário. Ixi, Maria, pois é perigoso. O negócio tá difícil. Aí vamos lá. Custeio dos produtos, pessoal. O custo das atividades, eles são alocados aos produtos através dos direcionadores de custos, que é o que a gente vem pontuando. E claro, né, que como se trata de um método estrangeiro, a gente sempre vai ter essa bonitinha aqui em linguagens estrangeiras. Então, direcionadores de custo também são chamados de cost drivers. Então, para os amantes do inglês, apreciem com moderação essa minha habilidade no idioma. God damn, bro. Nice. Mas é isso, pessoal. Então, são os direcionadores que nós vamos estar utilizando. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Direcionadores de custos. Principais causas dos custos das atividades. Então, percebam que os direcionadores, eles têm que estar o quê? Representando o principal motivo de acumulação de custo daquela atividade. Ou seja, ela representa a base de geração de custos. Então, imaginemos, uma atividade de venda de produtos. O que pode ser um direcionador? As faturas emitidas. Percebam que as faturas emitidas, elas vão me entregar exatamente, né? Vão acumular exatamente os custos emitidos, né? Representativos desses produtos. Vendas de sistema, mesmo raciocínio. Dentro das faturas, elas conseguem me trazer o quê? Ela consegue me trazer a base, né? A base da geração de custo pela atividade de venda pelo sistema. Venda por representante, pode ser os pedidos. Atendimento a clientes, número de atendimentos. Ah, professor, só tem esse tipo de direcionador para cada uma dessas atividades? Não, pessoal. Aqui são exemplos. Porque se você tem aqui atendimento a cliente e o cara, né, de novo, o cara aqui sei lá, um atendente teu lá, tem um salário mínimo e ganha. Você pode mensurar ele por quê? Você pode mensurar ele por horas, você pode mensurar ele pelo número de atendimentos que você já realizou aqui, você pode mensurar ele por N situações, né, que vai representar o custo dele para a empresa. Aqui é só uma ideia, né, um exemplo de algum tipo de direcionador que pode estar representando esta atividade, ou seja, o processo de acumulação de custos. Professor, mas o processo de acumulação de custos por hora e por número de atendimentos, qual que é o melhor? Não tem como nós mensurarmos isso ou taxar isso assim. Por quê? Porque quem tem como prever, analisar, seria somente o administrador, o economista, o contador específico de cada caso. Porque imaginemos que um cara trabalhe, será, ele é um concursado público, então ele trabalha só 30 horas, 6 horas corridas por dia. E aqui ele ganha, para facilitar a nossa vida, ele ganha 3 mil. Né? Isso aqui ele trabalha 30 horas por semana. Então vai dar em torno aí o que de 1.200 ou 120 horas por mês, né? E número de atendimentos, deixa eu botar aqui 120. E se for por número de atendimentos no mês, vamos supor que o cara atendeu 100 clientes no mês. Se você for levar em consideração a apropriação do custo dele pelo número de clientes, né, atendidos, o custo dele vai ser maior. Por quê? Porque o fator de divisão é menor. Você vai dividir por 100. Agora, se você for dividir, né, o critério de apuração de custo deste colaborador for a hora, você vai dividir por 120. Então, perceba que já vai melhorar. Agora, quem tem que definir o que representa melhor, o que aquele funcionário realmente faz para ti, se são as horas ou o número de clientes, é você, enquanto administrador, proprietário, economista e contador da situação. Então, o direcionador, pessoal, o que a gente tem é o conceito. O conceito é o quê? Que ele tem que representar a principal base de geração de custo.
Se for por hora, utilize as horas. Se for o número de atendimentos, utilize o número de atendimentos. Se for, por exemplo, no de vendas, o número, né, o valor alcançado, a meta, né, sei lá, R$1.000, 20 mil reais em vendas. Então, cada um vai ter que buscar o direcionador que contemple o quê? A principal causa de geração de custos. Então, é algo subjetivo que cada um vai ter que estar determinando. E aí, reparo de produtos, tempo de reparo, custo para cliente, né? Tempo de curso, ou quantidade de curso, ou mesmo, né? Você está aqui, ó, em tempo, mas pode ser a quantidade de curso, ou... Porque aqui não fala, ele fala, por exemplo, 40 horas de curso, beleza. Mas pode ser dias, que acaba sendo tempo, mas numa outra métrica, né? Dias de curso. Então, tudo vai influenciando, tudo pode ser um critério de direcionador, desde que contemple a principal causa de geração de custo por aquela atividade. Então, para o negócio ficar na nossa cara assim mesmo, vamos entrar aqui no exemplo, né? Sem um exemplo, o negócio nunca anda. Só um minuto, deixa eu... Vamos lá. No nosso exemplo, consiste em uma empresa de confecções que produz 3 tipos de produtos. Então, eles produzem camisetas, vestidos e calças. Então, nós estamos aqui no ramo têxtil, né? Nós somos aqui uma fábrica boa aí de camisa, vestido e calça, gente. Eu nem sei. Valei-me, meu Deus. Bom, em todo caso, os dados que é de produção desta nossa fábrica, né, desta nossa empresa, é o quê? Foram produzidas 18 mil unidades de camisetas, foram produzidas 4.200 unidades de vestidos e ainda foram produzidas 13 mil unidades de calças, ok? Então, percebam que isso aqui é a quantidade produzida. E ainda, ele nos informa o preço de venda de cada um. Então, nós temos que a camiseta, nós vendemos ela unitário, tá, pessoal? Nós vendemos ela a R$10. O vestido, nós vendemos a R$22. E a calça, nós vendemos a R$16. Valei-me, minha gente, qual é o melhor produto que a gente tem? Não tem como a gente saber só assim, mas vamos lá, vamos avançando. O importante aqui é decorar, né, a quantidade produzida, que vai ser utilizado nos nossos cálculos, e em relação ao preço de venda, na hora que a gente for elaborar a nossa DRE, claro, né, para a gente poder apurar aqui a questão dos custos e da receita, a gente vai fazer uso dessas informações. Então, a questão já nos informou aqui como que é a situação de cada um. Avançando. Agora, nós entramos naquele beabá do critério, né, dos custos diretos, primeiro. Nós temos de custo direto de tecido, foi R$3 para a camisa, R$4 para vestidos e R$3 para a calça. Oxente, professor, mas só isso? Pessoal, aqui é custo direto por unidade. Para eu saber quanto que eu tive aqui de custo de camisa, eu produzi quantas camisas? Gente, eu acabei de falar, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Volta, meu filho. Tá aqui, ó. Produzi 18 camisas, né? 18 mil unidades de camisa. Então, como lá está em unitário, se eu quiser saber quanto que eu consumi de cada um, né? Para cada um daqueles itens na produção de camisa, de vestido e de calça, eu tenho que multiplicar pela quantidade aqui, ó, produzida. Mas, professor, por que você está trabalhando no unitário? Porque para a gente comparar, a gente compara no unitário. Depois é que a gente multiplica. E como a intenção aqui é comparar métodos, então a gente está no unitário. Então, percebam que para a gente saber quanto que de tecido foi consumido por camiseta, eu tenho que multiplicar pela quantidade produzida, né? Que foi lá 18 mil. Para eu saber quanto de tecido eu gastei com vestido, eu tenho que multiplicar pela quantidade produzida. E isso, pessoal, para todos. Ó. Isso aqui são todos custos diretos. Então, eles já estão apropriados, cada um, aos seus respectivos produtos.
A única diferença aqui é o quê? A única diferença aqui é que ele está em unidade, ou seja, é o custo unitário. Nas nossas questões, a gente partia do todo para chegar no unitário. Nessa daqui, como a intenção é outra, né, é a análise, a gente já está entregando ele aqui para vocês por unidade. Então, esses aqui são os custos diretos unitários. Até aqui, molezinha, somente instruções da questão. Vamos avançando. Ainda, agora começa o negócio a florear. Nós temos o quê? De custos indiretos. Nós temos 190 mil para distribuir lá entre os nossos 3 produtos. Camiseta, calça e vestido. Então, a gente tem que distribuir isso aqui tudo para aquela galera lá, né? Para esses 3 produtos. Para quê? Para a gente poder saber quanto que é efetivamente o custo total de cada um dos produtos. A gente precisa distribuir esses custos indiretos. Até aqui, nada de novidade. E aí, claro, né, tem umas informações aqui de despesas, se a gente quiser, para a gente poder elaborar a nossa DRE. Opa, valei-me, DRE. Então, por enquanto, somente informações. Agora, começa os nossos mecanismos. Bom, ele diz, pessoal, que o tempo utilizado na produção, né, para a camiseta, no setor de corte e costura, é de 0,3 horas. De vestidos, 0,7. De calça, 0,8. Sendo que o total de horas é 5.400. Professor, como é que chegou nesse valor? Pessoal, lembre-se que aqui é unitário. Então, você tem que multiplicar pela quantidade produzida. 18 mil, eu não lembro quanto é que usou. Senhora. Tem tipo alguma fórmula que tu pode falar ou não tem fórmula nenhuma pra gente se basear? Em que, coração? Nisso daí, porque tipo, se tu apagar todas essas coisas vermelhas aí e eu visse de agora, sem nada de explicação, eu não entenderia. Mas é por isso que a explicação tem que vir acompanhada, que realmente sem ela fica doído. Não, eu sei, tu não entendeu meu ponto de vista. Aqui, não tem uma fórmula, tipo assim, camiseta vezes isso é igual a isso, elevado a isso. Não tem nenhum tipo uma fórmula não para ajudar a gente. Não, peraí. Não, não existe fórmula. O que existe é a percepção dessa palavra que eu estou destacando aqui para você. Ora, se você sabe que isso aqui está representando o custo unitário, unitário de quem? Unitário de cada um aqui. Então, é o custo unitário da camisa, custo unitário do vestido e o custo unitário da calça. Para você saber o total, gente, o total é o quê? É o unitário vezes a quantidade produzida. Não existe uma fórmula assim. Pronto, a fórmula é isso daí. A fórmula é isso daí. A unitário vezes a quantidade produzida. Pronto, aí a fórmula. Tá certo. Pronto, tá aí uma fórmula para ti. Então. Olha aí, pessoal, uma fórmula que é unitário vezes quantidade produzida é igual ao total. Bom, mas esse aqui é o raciocínio. Então, nós temos que fazer isso aqui para cada um, porque neste nosso exercício está tudo em unitário. Então, está aqui a quantidade de tempo que a camiseta, né, para a produção de camisetas, consumiu, 5.400 horas no setor de corte e costura, e também em acabamentos, 2.700 horas. Sendo que o unitário foi de 0,15, ou seja, multiplica pela quantidade produzida. Claro, se uma camisa fica 0,15, então 18 mil vai ficar o tanto aqui que deu, né? 2.700 no caso. Então a ideia aqui é só isso, para que vocês percebam, né, que o quadro está em unitário, então tem que multiplicar pela quantidade produzida. Avançando. Agora, né, nós, utilizando como critério de rateio a mão de obra direta, total utilizada por produto, nós temos o quê? A mão de obra direta total é de 22.950, ou seja, 100%. Então, nós vamos ter que ratear. Ratear para saber quantos por cento corresponde.
9.000 corresponde, de 22.950 corresponde a 39. 4.200 corresponde a quantos por cento de 22.950? 18,30. 9.750 corresponde a 42,49%. Professor, para que esses índices? Isso aqui, pessoal, se, né, a questão está nos dizendo que o nosso critério de rateio é baseado no custo da mão de obra direta, então a gente tem que saber os percentuais para a gente aplicar. Normalzinho, observando que nós estamos fazendo aqui, nesse primeiro momento, um rateio pelo critério de absorção. Tá? Então, aplicando nos custos de mão de obra direta, indireta, nós vamos pegar os 90.000 e aplicar os percentuais que a gente acabou de descobrir. Com isso, nós temos a distribuição de 74.000 foi para a produção de camisa, 80.000 foi para a produção de calças e que 34.771 foi para a produção de vestidos. Agora, aqui nós temos o quê? Nós temos ele em unidade. Professor, e agora como é que a gente sai do total para chegar no unitário? Olha aí a fórmula modificando, senhorita. Bom, de trás para frente, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente faz o quê? Dividir total dividido pelo unitário. Exato, nós vamos dividir pela quantidade produzida. Ora, se 74.510 é para 18.000, para eu saber, né? Para eu saber quanto que é por unidade, eu vou dividir. Então, a gente divide isso aí e vai encontrando o valor de cada um. Belezinha? Então, o raciocínio é o contrário aqui. A gente sai do todo para ir para o unitário. E aí, isso aqui é o mesmo que a gente vinha fazendo, claro, né? Dentro daquela perspectiva do critério de absorção. Escolhe um critério de rateio, rateia os custos indiretos por esse critério, e depois que a gente rateia, o que a gente faz? Gente, depois que a gente rateia, o que a gente faz? A gente joga no custo, pronto, acabou. Olha aí, para que a gente trabalhou com ele individual? Perceba, vamos lá. Custos diretos, unitário, a questão já deu lá no início. Custo indireto, unitário, nós acabamos de calcular. Professor, não lembro disso não. Espera aí, vamos relembrar. Lá no início, primeirozinho aqui, ó. Custo direto, unitário, tecido. Camisa, cadê? Tá aqui, ó. Custo direto para camisa. R$3, só de tecido. Total de custo direto, R$3,75. Grava aí. Depois, né? Isso aqui foi informação dada pela questão. Aí nós calculamos aqui com base no critério de rateio, chegamos aqui, ó. Quanto que é para camisa de custo indireto? Tá aqui, ó. Nós calculamos 4,14. Então, se nós pegarmos aqueles 3 e pouquinho lá do custo direto que a questão deu, mais os 4,14, nós vamos chegar no custo unitário total. Esse lereado todinho foi só para a gente calcular o custo indireto e agora a gente chegar no total. Pronto. Retornando, né? Todo mundo lembrou. Então, aqui, questão deu, custo unitário, direto. Custo indireto, unitário, nós calculamos. Então, um mais o outro. Nós chegamos aqui num custo unitário total de R$ 7,89. Está aqui o nosso custo unitário. Agora, pessoal, nós vamos ver o nosso preço de venda. Se para produzir esse item, nós temos um custo total de R$ 7,89 e o meu preço de venda é de R$ 10, significa que R$ 10 menos 7,89 me sobra R$ 2,11 de lucro bruto. Ou seja, 21,1% de margem. Como assim? De cada R$ 10 que eu vendo, sobra para mim R$ 2,11. Ou seja, 21,1% do meu preço de venda. Professor, onde é que está esse preço de venda? Vamos voltar. Eu mostro logo. Tá lá no início. Aqui, ó. Camiseta.
Preço de venda. Preço de venda de quem? Da camisa. Tá bem aqui, ó. Tá informado. Meu Deus do céu, cadê meu mouse? Camisa, preço de venda. Foi informado. Então tá aqui, R$10. Beleza? Relembrado? Vamos voltar. Então, indo para lá, na nossa DRE, tá aqui. Nós temos, então, uma margem de 21%, que corresponde a R$2,11, né? O que acontece, pessoal? Esse mesmo raciocínio nós vamos fazer. Nós vamos fazer para quem? Nós vamos fazer para os vestidos e nós vamos fazer também para as calças, né? E aí nós vamos encontrar a nossa margem. Ou seja, quantos por cento que fica em relação ao nosso preço de venda. Quando a gente destaca esses três, né, os três, a gente percebe que, em primeiro lugar, nós temos o vestido com uma maior margem. Em segundo lugar, nós temos as calças. E em terceiro lugar, as camisetas. É o que nos dá uma menor margem de lucratividade, né, de retorno, claro, isso em termos brutos, nesse sentido. Lembrando, tudo que nós fizemos aqui até agora, nós fizemos pelo critério de absorção, não tem nada de novidade, é o que a gente vinha fazendo. A única coisa que mudou aqui é que a gente inseriu um preço de venda para calcular aqui uma margem. E isso aqui, é claro, é para que a gente possa comparar lá na frente com um método de atividades, que é o que a gente vai entrar agora.